Que a graça, a paz de Jesus guarde seu coração. A paz que excede todo entendimento habite continuamente em seu coração. Nós somos a Redenção Igreja e nesse dia, que privilégio poder entrar na sua casa para poder adorar, celebrar e juntos a gente possa juntos prestar um culto a Deus. E que esse dia, que esse tempo seja precioso para mim e para você. Eu te convido a adorar. Vamos juntos?
tuas mãos purifica meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, 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 Jesus.
cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi o seu amor, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, cante. Sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós estamos em mais um encontro de redenção e você está aí nos acompanhando de diversas formas. E eu quero te convidar a nos apoiar para que a gente possa fazer projetos mais amplos para a cidade e que a gente possa, de uma forma muito mais ampla, avançar com o Projeto Redenção também no seu braço online, avançar nos nossos projetos de encontros de redenção sendo acompanhados por mais pessoas, ajudar mais, ou seja, em 2022, consolidar nossos projetos, ou seja, ampliar nossos projetos na periferia e sustentar essa obra que o Redenção está fazendo e que deseja fazer. Estou sonhando em um tempo em que a gente pode voltar a fazer o Redenção na rua, lá na Avenida Paulista, e eu quero muito
agradecer a Deus por você que tem estado junto com a gente, mas quero deixar o nosso Pix aqui para você que deseja contribuir e nos apoiar nas nossas diversas causas, porque o que nós somos e sempre pretendemos ser é uma igreja na cidade, para a cidade. Não uma igreja simplesmente para um bairro, mas para a cidade mesmo, onde nós estamos nos localizando. A minha palavra de oração é que Deus te abençoe e eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia e acompanhar a projeção que vai estar sendo feita de Marcos, capítulo 5, versículos de número 25 a 34. O versículo 24, o finalzinho dele, a parte B, diz que grande multidão seguia Jesus. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu vou ficar curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar imediatamente, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, você vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera aquilo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quando esse ano começou, os primeiros 15 dias, os últimos 15 dias do ano passado, as previsões sobre saúde eram extremamente otimistas. O Brasil, especificamente, estava vacinado, já batendo na casa dos 70% da sua população vacinada, e todos estavam fazendo previsões, muitos estavam fazendo previsões de quando as máscaras deixariam de ser usadas. Era a conversa do começo de dezembro. Mas a pergunta que eu te faço é o que vai ser do nosso mundo? Você já pensou nas mudanças que nós estamos vivendo? As mudanças em relação ao trabalho, as mudanças relacionais, a maneira da aprendizagem. Existem pessoas que estão com um plano concreto de colonizar outros países, outros mundos, colonizar outros mundos, fazer viagens não só ao redor do planeta Terra, mas outras tantas. Existem bilhões de dólares sendo investidos nisso. E eu não sei se você tem pensado nesse mundo que a gente está vivendo, né? E se você está pronto para esse novo mundo que nós estamos tendo que viver, e esse novo mundo que também, infelizmente, tem trazido pandemias, né? E epidemias diversas, né? E talvez você olhe para o seu país esse ano que passou e você não reconheça o país que o nosso país está se formando. Por causa das divergências políticas e sociais, você olha para o país e não se reconhece. Talvez você tenha olhado para a sua religião, a qual você faz parte há muito tempo, e talvez você não se reconheça também nela. E você diga, puxa, em que mundo que eu estou? Né? O que vai ser de nós? O texto conta a história de uma mulher que tinha um mundo completamente de isolamento. A doença da Covid foi chamada de doença da solidão. No começo da pandemia, quando o nosso conhecimento sobre a pandemia ou sobre a Covid era muito menor, ela de verdade levou muitas pessoas em silêncio, sem que essas pessoas pudessem despedir dos seus entes queridos. E mesmo tomando conhecimento da Covid hoje, ela ainda é uma doença que pode levar a óbitos e é uma doença que, infelizmente, isola a pessoa que contraiu essa doença dos demais. Sabe, nós nunca pensamos tanto em saúde como nesses anos que tem se dado. Nunca o assunto número 1 foi saúde, sabe? Mas eu queria te convidar hoje a pensar sobre a história de uma mulher isolada por uma doença e que precisa de cura. Mas segundo o texto vai nos ensinar,
eu queria pensar com você sobre o tema Uma Cura Profunda, sabe? E, em primeiro lugar, eu queria falar para você sobre a nossa necessidade como seres humanos de cura, né? Nós nunca pensamos em saúde quando a gente tem saúde. Um moço nunca precisou ficar preocupado em uma moça se eles vão perder a saúde, porque geralmente quando você é jovem, o seu organismo está no ápice, então você não pensa em saúde. Nunca é uma discussão para os mais jovens, mas agora tem sido. Sabe, nós nunca pensamos em envelhecer porque a gente não quer envelhecer. Então a gente nunca discute como vai ser o nosso envelhecimento. Nós desejamos algo quando nós não temos. É assim que nós, como seres humanos, funcionamos. Nesses dias nós estamos pensando em saúde porque de uma forma mais ampla a gente viu gente de todas as faixas etárias partirem por causa de uma pandemia, sabe? E pensando em doença, a gente olha para uma mulher que tinha um problema, uma hemorragia. Se ela tinha uma hemorragia, se ela tinha perda de sangue, que é isso que significa hemorragia, e se isso vinha como se fosse uma menstruação permanente, essa mulher de verdade, ela vivia numa fraqueza, numa deficiência. E se ela tinha fluxo de sangue, a religião judaica, ou seja, a lei judaica, impedia que ela tivesse contato com outras pessoas, porque ela é considerada uma mulher imunda. Quando a gente está doente, a realidade da doença se impõe. Não somos eu e você que definimos como que vai ser a nossa vida. A doença se impõe sobre nós e diz, a sua vida vai ser assim, porque essas restrições, elas estão sobre a sua vida. Sabe, quando a gente está enfermo, a enfermidade luta contra todo o universo que nós conhecíamos. Você quer fazer coisas, você quer ir para lugares, mas que você não pode, sabe? Porque a doença te exclui desse ambiente onde antes você poderia fazer parte. E às vezes um questionamento quando a gente está doente, que a gente faz porque a gente está muito só, será que Deus me deixou também? No pensamento judaico, quando uma pessoa está doente, e no pensamento do homem antigo, ela é uma pessoa que Deus abandonou. Quando Jesus encontrou, em João, capítulo 9, uma pessoa cega de nascença, os seus discípulos perguntaram para ele, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? E a resposta de Jesus é a seguinte, nem ele nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. O pensamento de Jesus era muito contrário ao pensamento do homem antigo e ao pensamento dos nossos dias. Quando a gente está sofrendo, as pessoas dizem que a gente está com um espírito de uruca, alguma coisa terrível está sobre nós, só chove na nossa casa, só nós vamos sofrer. Esses pensamentos passam muito no coração e na mente dos seres humanos, sabe? A outra coisa de preconceito é que ela era uma mulher. Uma mulher, ela tinha restrições na idade antiga, ela não tinha acesso, ela não podia e não pode tocar em alguém. Há uma restrição entre os relacionamentos entre homem e mulher, eles não podem andar de mãos dadas na rua, não era comum isso acontecer, e muito menos entre pessoas desconhecidas, sabe? Quando essa mulher tinha um fluxo sanguíneo, o que eu quero te dizer muito explicitamente é que ela vivia um deserto, sabe? E quando a gente está no deserto, será que a gente tem a capacidade de reconhecer que a gente precisa de cura? Será que a gente consegue entender que a gente tem uma enfermidade? E eu queria te falar hoje, já nessa palavra que eu estou dividindo, é que existem muitos tipos de enfermidade. Não existem só enfermidades físicas, existem enfermidades espirituais, existem ansiedade, existe depressão, que já tem sido chamado de o mal do século. Estão pessoas sofrendo terrivelmente. E só quem passou uma crise de pânico, já viveu isso, pode dizer para um outro semelhante que tipo de sensação terrível é essa. Sabe, nós gastamos tudo para ter a vida que nós sonhamos. A Bíblia diz nesse texto que essa mulher gastou tudo quanto ela possuía e padeceu a mão de vários médicos. E isso vinha acontecendo com ela há 12 anos. Sabe, médico na antiguidade não é para qualquer pessoa. Se hoje não é tão simples você ter um acesso à saúde, para o homem antigo ou para a mulher antiga isso era muito improvável. Por quê? Porque os médicos eram escassos. E essa mulher, então, ela provavelmente tinha um pouco de posses,
para ter procurado vários médicos. E provavelmente para procurar vários médicos ela tem que ter ido a vários lugares. Não só o lugar onde ela morava, mas a diversos lugares para procurar uma resposta para ela. Quando a gente tem um sonho, que no caso dessa mulher era ser curada, a gente vai investir tudo que a gente puder para esse sonho se concretizar. Sabe, nós vamos investir em relacionamentos, em pessoas que nós conhecemos para obter cura. Quando alguém está doente, ele vai usar todos os relacionamentos dele. E muitas vezes, quando a gente está enfermo, tanto espiritual como materialmente, a gente perde tudo que a gente tinha antes. Porque antes a vida era de uma forma, e a gente vai vendo como essa mulher, aquilo que nós tínhamos indo sendo tirado de nós. Mas a gente nunca pensa que isso está acontecendo, por quê? Porque a gente está doente. A gente tem uma grande dificuldade de entender que a gente está piorando. O texto diz que quanto mais ela procurava os médicos, mais ela padecia, mais ela sofria. Quando você está enfermo, você acaba perdendo a sua liberdade de viver e fazer o que você tanto imaginava que era capaz. Porque a doença é um fator limitador, tanto a doença da mente, como a doença da alma, como a doença do corpo, né? E muitas vezes a gente acaba aceitando o preconceito de que nós estamos doentes. Ou pior, nós aceitamos o fato e dizemos, nós somos doentes, né? Mas não foi o que essa mulher fez. Apesar de 12 anos ela ter gasto tudo o que ela tinha com médicos, não foi o que ela fez. Acho interessante que o texto faz menção de algumas, trata a enfermidade dela como um flagelo. Jesus chama de um mal, né? E o texto fala, chama isso de uma hemorragia, sabe? O texto fala claramente que o sofrimento dela era muito grande. Qual foi a atitude que essa mulher teve? Ao invés de se contentar e de assumir, ela ouviu falar de Jesus. Ela não tinha visto Jesus, mas ela ouviu a fama de Jesus, o nome que Jesus tinha, e ela exerceu fé. E eu queria te falar sobre algumas coisas que significaram para essa mulher exercer fé. Primeiro, ela ignorou as multidões. Ela resolveu não seguir o que as multidões iam preconizar para ela. As multidões iam dizer, você não pode vir aqui, você não tem direito, você é uma pessoa impura, você não pode ir e vir, sabe? Não foi isso que ela fez, ela enfrentou a multidão. E imagino que ela pensava consigo, se eu tocar nas vestes de Jesus, se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Mas como chegar perto de alguém que as multidões estão em volta, querendo a mesma coisa, ser curado? Mas a Bíblia diz que essa mulher chegou até as vestes de Jesus e tocou. Queria te dizer que a fé, ela não nasce da ideia que várias pessoas têm. A fé nasce num pequeno círculo. Dizia um avivalista chamado Gypsy Smith, que se você quer viver um avivamento, você faz um círculo com giz em volta de você e pede que Deus avive tudo que está para dentro do círculo. A fé nasce num círculo pequeno, onde você está dentro e onde Deus tem um projeto para a sua vida, de transformação e de cura, não importando que tipo de doença você tem, sabe? A fé que aquela mulher exerceu a conduziu a Jesus. Você tem que tomar muito cuidado para não pensar que você está indo a Deus e está procurando charlatões, pessoas que vão fazer promessas para você, uma vez que você pague para eles algo. Não. A graça de Deus pode curar você. Jesus é a cura. É isso que eu queria te dizer. Uma cura profunda só existe na pessoa de Jesus, sabe? Queria te dizer que existe uma grande diferença entre ouvir falar e ter uma experiência pessoal. Aquela mulher não se contentou com a fama de Jesus, ela resolveu ter uma experiência pessoal. Eu e você somos convidados a receber cura para doenças profundas, para traumas, para coisas tão sofridas e tão terríveis que nós vivemos. Eu e você somos convidados pela graça e pelo poder de Jesus a experimentar um relacionamento com Ele. Essa mulher resolveu tocar nas olas da veste de Jesus. As músicas cristãs, muitas músicas cristãs, elas estão cheias de antropomorfismos.
que eu quero tocar em Jesus, eu quero abraçar Jesus. É uma maneira que as pessoas ou os poetas estão querendo dizer que querem estar perto de Jesus. Essa mulher, ela entendeu o seguinte: eu não posso ter uma audiência com Jesus. Não. Eu não vou poder dizer para ele o que é que está acontecendo comigo. Mas se eu tocar simplesmente na orla do seu manto, no lugar mais embaixo do seu manto, eu vou ficar curada do meu mal. Eu vou ficar curada. Eu preciso somente tocar, diz ela. E se eu tocar, imediatamente eu vou ser curada. Sabe, a humildade é quando eu tenho clareza da minha necessidade de cura. De que eu estou doente. E que eu não sou a pessoa, o centro do universo, mas que Deus me ama. E que Deus, ao invés de, quando eu desejo me aproximar dele, ao invés dele me isolar dele e dizer, olha, você não tem nada a ver comigo, Deus nos chama pelo nosso nome. Imediatamente quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus parou. A sua agenda era uma agenda individual. Quando eu e você descobrimos que temos uma necessidade de cura, em segundo lugar, nós começamos a entender que a nossa alma está clamando também por transformações. Que a nossa alma tem um clamor pedindo por mudanças, pedindo por cura também. Sabe? Eu queria te dizer que o nosso tempo é muito maluco. Porque ao mesmo tempo que a gente está vivendo um período em que a internet fala de fama, as pessoas estão isoladas. A gente famosa que não sabe se relacionar. Ou a gente que na internet é um avião para conversar, para responder, mas quando você vai falar com ele, ele não sabe nem como se relacionar. Sabe? Nós estamos vivendo um grande reality. Se você olhar as mídias sociais, as pessoas, elas transformam a vida delas num reality, onde você pode acompanhar a cada passo e você decide o que fazer. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos estão vivendo a virtualidade das relações. As pessoas estão mais isoladas do que jamais. E as pessoas estão formando clubes. E nesses clubes existem estrelas e existem seguidores, né? A igreja, por outro lado, muitas vezes é vista como um ambiente onde não existem doenças, onde o povo de Deus, que é chamado povo de Deus, por ser o povo de Deus, não está doente. Mas eu, como pastor há décadas, digo para você que não é verdade. A igreja, ou Jesus, diz que ele veio para os que estão doentes e não para os sãos. Então a igreja de Jesus é um lugar para os enfermos. A igreja de Jesus é um lugar para aqueles que sofrem. E Jesus veio para eles. Jesus poderia curar aquela mulher sem perguntar quem me tocou. Muitas vezes Jesus curou pessoas e manteve em silêncio. Ela sabia quem a curou e Jesus sabia que a havia curado. Tudo estava suficiente, porque Jesus resolveu dar publicidade. Ele resolveu parar a agenda dele e dizer quem me tocou, e a multidão começou a olhar. Os discípulos deram a resposta mais material possível. Jesus, todo mundo te tocou. Você está andando e as multidões te apertam, todos te tocaram, né? Mas Jesus resolveu dar publicidade na história dessa mulher para nos ensinar algumas lições. Primeiro, a nossa necessidade de reconhecimento. Não só de que nós precisamos de Deus, mas que Deus agiu na nossa vida. E é preciso que isso se torne público, sim. De que Deus olhou para você e teve realmente misericórdia da sua enfermidade e Ele curou você. A cura é um processo milagroso, porque é um processo milagroso que acontece dentro de você primeiro. Quando você crê que Deus pode fazer e quando você se abre para esse fazer de Deus. Sabe, você não sabe a necessidade inicialmente da profundidade da cura que você precisa. Mas conforme o Senhor vai trabalhando na sua vida, as coisas vão se tornando mais claras, a luz vai entrando nos lugares mais escuros e você começa a perceber que você precisa de uma cura profunda, muito maior do que a superficialidade. Nós brasileiros gostamos de uma farmácia para resolver nossos problemas. Às vezes a falta de acesso aos médicos, aos lugares de saúde, a um sistema de saúde mais abrangente, mais prestativo, levam que as pessoas tentem, em primeiro lugar, se automedicar. E nós gostamos de lidar com os sintomas e minimizar os sintomas, mas nós não conseguimos entender que
A doença é o problema, os sintomas são uma manifestação de uma doença desconhecida. Deus não cura sintomas simplesmente, Ele nos cura completamente. E isso tem que acontecer de uma forma profunda e extensa. Às vezes você não sabe qual é a extensão do seu mal. Às vezes você não sabe qual é a dimensão do problema e até onde ele atingiu você. Mas quando Jesus começa a trabalhar, quando Deus começa a trabalhar, a extensão do problema se torna clara. E é por isso que Jesus resolveu dar publicidade a essa história, né? E a pergunta, muitas vezes, que nós não sabemos responder é: qual é a minha doença? Você está me ouvindo hoje, nesse encontro de redenção. E a pergunta que eu quero fazer, não eu, porque eu sou um homem igual a você, mas que Deus quer colocar para você, é: qual é a sua doença? Sua alma talvez precise de socorro. Sua vida talvez esteja num perigo que você não sabe qual é. E um dos problemas que a gente tem é que sem Deus a nossa alma está vazia de sentido, vazia de direção. Por isso, Jesus perguntou: quem me tocou? E se hoje você quer exercer fé, você pode espiritualmente ter acesso à pessoa de Deus por meio de Jesus. E esse acesso é uma oportunidade de cura plena para você. Deus quer curar você inteiramente. Jesus diz: vai porque a tua fé te salvou. Ele não diz para ela: ó, seu mal dessa hemorragia, você está livre dele. Não, ele diz: vai porque a tua fé te salvou. É uma cura plena, uma cura que vai abranger você, as suas relações, o seu trabalho, a sua casa, os seus sonhos, quem você é e também o seu corpo. Deus quer curar seu corpo também e Ele pode fazer isso. Ninguém pode te prometer essa cura, mas Deus pode curar você. É uma oportunidade de salvação, sabe? Jesus pergunta porque é uma oportunidade relacional de salvação e a Bíblia diz que quem invocar o nome de Jesus vai ser salvo. Você hoje pode clamar por Ele, lá no vazio do seu coração, na solidão que você está sentindo. Você pode clamar por Ele. É uma oportunidade de aprender também, de ensino, de que Deus fez e está trabalhando na vida de outras pessoas. E Ele pode fazer isso com você também. O papel da igreja é um papel, mais uma vez, dos que creem, de incentivar o exercício da nossa fé em nome de Jesus. Sabe, também, quando Jesus pergunta quem me curou, quem me tocou, é uma oportunidade de multiplicação do milagre. Que o milagre do exercício da fé se espalhe por outras pessoas que estão vivendo situações de impossibilidade total, em que humanamente elas não podem mais fazer nada, nem na sua mente, nem no seu corpo, nem na sua alma, mas Deus pode, sabe? E o milagre pode se multiplicar. Por isso Jesus diz: quem me tocou? Jesus também quer libertar você da solidão. Aquela mulher viveu uma solidão durante muito tempo, pelo menos mais de uma década, e ela foi liberta da exclusão em que ela vivia. E Deus não quer que eu e você vivamos nunca a doença da solidão, que está se tornando um grave problema, da gente se tornar pessoas que escolhem o que pode nos afetar menos, e como nós podemos nos arriscar menos, não só a não contrair um vírus, mas também a não ter riscos na vida. E eu quero te dizer que viver é uma graciosa bênção que envolve uma série de perigos, mas envolve também a providência divina que cuida de nós. Deus também quer libertar você do seu isolamento espiritual. E quando nós orarmos agora, daqui a pouco, a minha oração é que Deus te liberte, sabe, em imaginar que você só pode cultuá-lo na sua casa. Porque, primeiro, o questionamento na pandemia é se eu não poderia cultuar a Deus na minha casa. E agora o questionamento que eu te faço é se você está contaminado por um isolamento espiritual, em que você imagina que só pode cultuar a Deus na sua casa. E eu queria te convidar a não se cuidar, a não se preocupar com o isolamento necessário, com todas as providências de cuidados para com a sua saúde. Não estou dizendo isso, mas eu estou te convidando a medir se você está se isolando espiritualmente, porque isso não depende simplesmente de vir à igreja ou deixar de vir à igreja, mas significa que tipo de atitude espiritual você tem. Jesus veio para libertar
nos libertar do isolamento espiritual e nos tornar a família de Deus, o povo de Deus que nós nem sabemos quem são. Não são os que pertencem a uma comunidade de redenção, simplesmente, mas a todos os que creem, os que estão sem igreja e os que estão com igreja, mas que creram no Senhor Jesus, eles vão ser salvos. E eu quero, nesse momento, orar por você, para que o Senhor ministre uma cura profunda no seu coração. Mas eu quero dizer que a minha oração não é suficiente, a sua oração é muito importante, para que Deus traga cura. Exerça fé aí na sua casa, no lugar do trabalho, onde você estiver assistindo essa mensagem, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento eu apresento a vida dessas pessoas que ouviram essa mensagem, que estão agora, Senhor Deus, de fato convidadas a receber essa graça infinita, esse amor infinito, essa manifestação gloriosa de quem Tu és. Por favor, cura o corpo, cura a alma, cura a vida emocional, Senhor Deus, cura a vida, Senhor Deus, mental de todos aqueles que estão vivendo um flagelo e um mal. Salva aqueles que precisam ser salvos de estarem isolados do Senhor e umas das outras pessoas. Livra-nos do isolamento espiritual, nos liberta da escravidão na qual nós mesmos, como pecadores, nos colocamos constantemente. É o que eu te peço em nome de Jesus, e abençoa essas pessoas em nome de Jesus. E que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo cure vocês, para que vocês possam experimentar uma cura profunda, em que Deus manifeste todo o seu amor e que você o experimente agora e para todo sempre. Amém. Deus o abençoe, a abençoe, Deus nos abençoe.